Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre o mercado de automóveis e as novidades do segmento. Olha só, o desemprego também contribuiu ao longo dos últimos 3 anos, em especial, para o aumento da demanda por carros por assinatura no país. A gente começou o programa falando disso. É que uma das fontes alternativas de renda passou a ser o transporte por aplicativo. E aí muita gente buscou o aluguel de carros para trabalhar, Arthur. E se por um lado, nas concessionárias taxistas têm vantagens tributárias para adquirir carros novos que possam usar para trabalhar, as locadoras viram nesse mercado ascendente a chance de crescer. Apostaram alto e deu certo. Então vamos voltar aqui a conversar com a nossa convidada Amara Almeida, diretora de marcas do Grupo Original. Esse movimento continua muito forte para taxistas, motoristas de aplicativos, ou isso deu uma parada? Não, ainda continua muito forte. O motorista de aplicativo, ele viu um meio, né, de ter muitas vezes, segunda renda, porque às vezes a primeira é o emprego normal que ele tenha, e essa renda eles fazem à noite, feriados, então assim, muitas vezes ele já busca essa renda fora, justamente pela questão do desemprego, né? Os taxistas ainda vivem naquela briga junto com, né? Os motoristas de aplicativo. Com o motorista de aplicativo, que a gente sabe, mas hoje em dia já está bem mais tranquilo, eu acho que tem espaço para todo mundo, Sim. né? E tem mesmo, assim, os taxistas estão ainda renovando frota, Renova. Assim como as locadoras também renovam frota todos os anos, a gente tem a Movida, que a frota dela é renovada todos os anos, e depois a gente acaba vendendo aquele carro seminovo ali pouco rodado para muitos clientes também, né? Então, assim, eu acho que hoje a mobilidade é o que é mais importante para o cliente. Então, assim, uma maneira dele ter esse bem é mais para ele se locomover. Muitas vezes é o sonho de adquirir o 0 quilômetro, ou muitas vezes é o trabalho, é o ganha-pão, é a locomoção para chegar no trabalho, entendeu? Então, assim, tem várias situações específicas. Esse mercado é interessante. Agora, uma curiosidade, né, já que vocês começaram a investir em marcas de luxo, como o Volvo e outras mais. Sim. Como é que está esse mercado, o mercado de luxo de automóveis? Desde a pandemia até aqui, houve queda ou é um mercado que não sente abalo por nada? Esse mercado ele não sente abalo. Eu vou falar para você assim que, por exemplo, eu tenho um Jeep também que vende bastante, né? Então foi um dos segmentos que cresceu bastante, mesmo depois da pandemia, né? Que são os SUVs, né? É um ticket médio aí acima de 200 mil. A gente tem um Volvo que agora é híbrido, né? Então é elétrico e, né, a combustão. Então é um mercado onde esse determinado cliente, ele ainda tem um poder aquisitivo muito bom para estar comprando esse carro. Então, esse mercado desse segmento aí, ele vem crescendo bastante. É tanto que a gente vem trazendo outros segmentos para São Luís justamente pelo crescimento que tem dentro desse mercado. Às vezes não tem o produto, mas o cliente tem. Olha só, está faltando gente para comprar algumas coisas e outras coisas está faltando produto. Está faltando produto para o cliente. Isso é bem revelador, assim, da nossa sociedade, né? Porque há desigualdades na sociedade, a gente sabe disso, e Sim. Com a crise da pandemia, muita gente perdeu tudo, mas muita gente até fez um dinheiro melhor do que podia esperar. Sim, se sobressaiu, né? Fez uma renda até melhor. Teve muita gente que sobressaiu, conseguiu fazer novos negócios, conseguiu fazer novas perspectivas e aproveitou justamente esse momento para alavancar, tanto nas vendas como no comércio. Eu falo para vocês porque, assim, eu tenho um histórico de clientes que falam comigo, que eles contam a história quando eles vão comprar o carro, isso é muito interessante. Que a pandemia foi um jeito de que eles aprenderam a se virar e que fez eles acabarem ali. Eles foram muito mais para o digital, muito mais para o online, muito mais para o delivery, e aí acabou aumentando as vendas dele. Olha, né? isso me fez lembrar uma situação que eu vou trazer aqui para vocês. Eu não sei se eu já comentei isso com você, Arthur, alguma vez, mas eu escutei a entrevista do presidente da Hyundai no Brasil, e aí nessa entrevista ele falou o seguinte: que ele estava extremamente preocupado com o quadro de funcionários dele, principalmente da área de tecnologia, porque todos eram muito jovens e nenhum e nenhum tinha carta para dirigir, porque nenhum se interessava por ter o próprio carro. A mentalidade do jovem brasileiro hoje, hiperconectado, é a de liberdade. É a de liberdade. Então, eles não querem nem aprender, nem passar na autoescola. Nem passar, e às vezes
passa e tira a carta. Para dizer que tem e tal, para constar. Do trabalho e tal. Exato. Mas não quer ter o carro. Mas aí ele disse, como é que a gente vai vender carro se vocês estão aqui e não querem comprar carro? Sabe assim, um ponto de alerta. Ele disse, então, há uma mudança, a gente precisa se adequar. Tá mudando por quê? Então eu te faço agora essa colocação, Mara, para entender assim, a juventude ainda vai lá comprar seu primeiro carro ou como que é o perfil? Não é mais o status. Né? Eu acho que, como ele falou, não é mais o status, mas ainda existe o cliente que sonha com aquele primeiro carro, mas assim, depois da pandemia muita coisa se mudou, né? Muitos pensamentos se mudaram. Inclusive o trabalho híbrido que a gente fala, que é o trabalho onde a maioria das pessoas que trabalham no TI, que trabalhavam em montadoras, os próprios regionais das montadoras trabalhavam de casa, todas as reuniões eram online. E aí, por que ter escritórios caros dentro de uma capital, pagando caríssimo para ficar todo mundo lá naquele mesmo escritório, onde eu pagava ali, né, bastante valor, a montadora, um exemplo, se eu posso ter o meu regional trabalhando de casa fazendo a mesma função? Você entendeu? Então, economia houve para economia. todos. Então, quando eles viram que tem essa economia do trabalho híbrido também, eles começaram a ver que não precisava de tudo aquilo. Assim como também, às vezes, o jovem, né, que não quer ter aquele primeiro carro naquele momento, porque ele não quer se sentir preso, que está muito conectado, porque através do celular ele faz tudo o que ele quer. Mas, assim, como eu falo para você, é uma mobilidade. Um jovem desse, ele vai para um aluguel, vai para a assinatura quando ele for andar. Porque ele vai ter que ir para a faculdade, ele não vai de ônibus para a faculdade muitas vezes. Porque é difícil, às vezes não tem no horário dele ir. Ele vai querer, talvez ele não queira comprar e não queira gerar o capital ali, mas ele pode ir para uma assinatura, né? É interessante porque aí a gente pensa numa cidade como São Luís que não tem uma boa oferta de serviço público de transporte. Tem. A gente depende aqui basicamente de ônibus, não existe um metrô, coletivo, né? Isso. Né? Não existem outras alternativas. Os aplicativos são mais eficientes, né? Isso. Mas eu estou com uma curiosidade aqui, assim, ela fala muito em aumento de preço de carro de luxo. E vocês têm uma gama grande de marcas de veículos aí. Sim. Hoje, qual é o valor de carro mais barato que vocês vendem e qual é o valor do carro mais caro? Tá. O mais barato hoje é o Kwid da Renault. 0 quilômetro, eu estou falando para você, né? Ele custa hoje R$ 64.990. E quando ele foi lançado 6, 7 anos atrás? 30 e poucos mil, 29.990. 29.990. Metade, é chocante. Né? E o mais caro? Metade. E o mais caro. Isso, ele custa o dobro do que ele custou quando ele foi lançado. E o mais caro hoje, nós temos o BMW que chega a R$800 mil, quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Que é o valor de um imóvel, uma casa, gente do céu. Imóvel, você tocou como também subiu, né? Eu falo porque assim, eu olho, eu ainda não tenho a minha casa própria e eu fico olhando tudo. E assim, quando eu cheguei em São Luís em 2016, era um valor. Hoje, quando eu vou, está quase o dobro, entendeu? Então, a gente vai ter que escolher morar no carro. Não é no carro. Não compra um hatch, compra um para botar um SUV logo, né? Aí mora no carro e tá tudo certo. Mas realmente assim, mudou muito mesmo. E eu acho que a gente tem que trabalhar mais e ganhar mais também, porque senão a gente não vai conseguir, não. É verdade. Foi ótimo o papo, Mara. Muito obrigada, né, Arthur? Foi bom demais. Obrigada a vocês, viu? Temos um bom ano aí, né? Deus quiser. Sim, será. E a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.